Na verdade, eu acredito que o RBA, pela primeira vez, tenha tomado uma decisão um pouco antecipada. Jordan Eliseu, da ABC Bullion. O orçamento governamental afirmou que o crescimento da economia australiana está mais acelerado do que todas as principais economias desenvolvidas. Entretanto, os recentes dados do PIB para o primeiro trimestre de 2016 vieram bem mais baixos do que o esperado e mostraram deflação. Você acredita que o crescimento econômico do país está tão forte como o governo afirma? O PIB mede a saúde de uma economia e o desempenho de todos os setores. O crescimento do PIB da Austrália tem sido sustentado por duas principais tendências pelos últimos anos. Primeiramente, tivemos um aumento substancial da imigração e, em segundo lugar, tivemos um grande aumento dos volumes de nossas exportações de commodities, mesmo com a queda substancial dos preços. Enormous increases in the volume of our key commodity exports, even though the price that we're being paid for those exports has actually declined. Se analisarmos os indicadores mais relevantes, como o crescimento real dos salários e do PIB per capita, percebemos que a economia australiana está bem mais fraca do que a medida cheia do PIB sugere. Isso não significa que o governo esteja completamente errado em sua declaração, pois a economia australiana tem tido um desempenho muito melhor do que vários países europeus, do Japão e dos Estados Unidos. Entretanto, o mais importante a se considerar é que por baixo dessa superfície, a economia australiana está enfrentando mais dificuldades do que a maioria dos países desenvolvidos. A Austrália está tentando fazer uma transição da indústria mineradora para outros setores, como turismo e hospitalidade. Entretanto, o governo acredita que as exportações, os gastos das famílias e os investimentos no setor de habitação são os principais fatores para a economia do país. O PIB para o último trimestre de 2015, apesar de ter crescido, esteve muito mais lento do que nos meses anteriores. E as exportações não contribuíram para o crescimento do PIB, apesar do orçamento ter mencionado novos acordos comerciais com a China, Japão e Coreia. Você acha que o governo está sendo sensato ao contar tanto com a indústria exportadora? Nós temos uma sólida indústria exportadora com base em commodities. Obviamente, ainda estamos operando com um déficit em conta corrente, mas o problema no momento é que, apesar de um crescimento substancial das exportações, os preços das commodities caíram muito e ainda devem cair mais. Has declined quite substantially already and in all likelihood has further declines to go. Para que a economia se recupere genuinamente, o setor doméstico também deve se expandir. E o problema que temos é que o governo já tem um déficit substancial e não há muito que eles possam fazer em termos fiscais. O investimento empresarial na Austrália também está caindo. As famílias nunca estiveram tão endividadas como agora e o crescimento dos salários é praticamente nulo ou negativo. Portanto, não há muito que eles possam fazer para estimular a demanda. E nesse sentido, eu não acredito que toda a responsabilidade esteja nas mãos do governo. Essa situação é apenas um reflexo do desempenho da economia australiana. Esse momento difícil não é exatamente uma surpresa, após 25 anos ininterruptos de crescimento econômico. O governo anunciou no orçamento que vai manter seu Plano Econômico Nacional para Empregos e Crescimento, citando que quase 300 mil empregos foram criados em 2015, o maior nível anual desde 2007. Esses números são fundamentados pelos últimos dados do desemprego, que registraram resultados melhores do que o esperado, com uma queda ajustada sazonalmente para 5,7% em março. Entretanto, a qualificação dos postos de trabalho levantaram dúvidas de que, em vez de desemprego,
desemprego, houve um aumento do subemprego. Você acredita que o mercado de trabalho esteja tão forte quanto o governo acha? O seu argumento em relação à qualificação dos postos de trabalho é muito importante. Apesar do desemprego no país estar caindo, ainda está mais alto do que anos atrás e longe de ser considerado bom. O mais importante é a questão do subemprego, que está refletida no crescimento salarial negativo e no desemprego entre os jovens, que aumentou de 8% para mais de 12%, mostrando as dificuldades para os iniciantes no mercado de trabalho, mesmo após terem se qualificado em universidades. Showing how hard it is for new entrants to the labour force, even those that have gone on to university and got higher qualifications, how hard they're finding it to gain meaningful employment. Nesse sentido, apesar da medida cheia não parecer tão ruim, em comparação com os números europeus, temos esse problema com a qualificação dos postos de trabalho refletido na tendência que temos visto nesse período. Isso também está acontecendo nos Estados Unidos, onde houve uma queda nos empregos mais qualificados e um aumento dos subempregos e empregos temporários. Portanto, como eu disse anteriormente, por baixo dessa superfície de dados positivos, a situação ainda está muito difícil. O RBA cortou sua taxa de referência em 25 pontos base para uma mínima histórica de 1,75%, citando os inesperados dados fracos da inflação. O dólar australiano reagiu imediatamente, com uma queda de 1% diante do dólar americano. Mas como essa decisão vai afetar a moeda australiana no longo prazo? Primeiramente, eu gostaria de destacar que, na verdade, eu acredito que o RBA, pela primeira vez, tenha tomado uma decisão um pouco antecipada. Eu tenho feito previsões para taxas de juros mais baixas por muito tempo, mas me surpreendi com o corte na terça-feira. Eu achava que eles esperariam pelo menos até junho ou julho, e a decisão do corte, com base em uma medida fraca dos dados da inflação, foi equivocada. Eu esperava que eles considerassem que, em um ambiente onde o crescimento real dos salários é nulo ou negativo, a baixa inflação é, na verdade, favorável aos australianos. Essa ideia de estimular o aumento da inflação, enquanto o nosso dinheiro perde valor a um ritmo mais rápido, não faz sentido algum para mim. Em se tratando das implicações para o dólar australiano, o mercado já havia previsto algum corte da taxa de juros até o final do ano. Eu acredito que o RBA vai cortar a taxa para pelo menos 1,5% ou 1,25% até o Natal de 2016, e o dólar australiano deve cair de volta, ou mesmo abaixo do nível dos 70 centavos diante do dólar americano. Muito obrigada pela participação, Jordan. Isso é tudo por hoje, mas continuem conectados para mais atualizações. Até mais!